mercado bilionário, é o mercado dos games. Tem conquistado espaço a cada ano e não vê crise, só vê realmente cada vez mais tendo um aumento de seguidores, de jogadores. Mas agora tem até se o videogame, o game era próximo da realidade, agora ele esbarra realmente com o mundo real. Até mesmo as criptomoedas do mundo do dia a dia está agora nos games. Isso foi parar num jogo de RPG. Se você não entendeu boa parte do que eu falei, não é do mundo do game, eu tenho um convidado que vai nos ajudar a entender um pouquinho esse mercado. É o Yassin Magzali. Eu tenho certeza que eu vou errar seu nome, Yassin, mas é um nome diferente. O telespectador vai ver aí na tela. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Economia Agora. Obrigado. Realmente o nome deixa a desejar, né? Muita gente tem dificuldade. É Yassin Migasli. Uhum. E Yassin... realmente, desde, desde o colégio, sempre sofri por causa do nome. É um nome Não, mas árabe, né? agora eu aprendi. Yassin Migali. Agora eu já não vou errar mais. Não. Agora eu já estou sabendo. Me conta uma coisa, para a gente começar o nosso papo aí. A sua liga fez um jogo de RPG onde tem a possibilidade de se usar as moedas digitais. Explica isso para a gente. Claro. Então, o jogo em si, ele é mais baseado em artilharia, ele é inspirado em Worms, Gunbound, DD Tank, que foram projetos da década passada, digamos, né, que fizeram Uhum. bastante sucesso, e a gente tenta remodelar esse estilo de jogo, né, que é a artilharia, trazendo também os conceitos de RPG para os personagens. Uhum. A parte do NFT em si é justamente para a gente, do NFT, das criptomoedas, é justamente para a gente tentar tornar o jogo um pouco mais descentralizado. Uhum. Todo mundo tem uma Uh, expectativa, todo mundo tem uma Pode falar? expectativa muito grande, e assim, quando há a entrada, né, justamente desse mundo real nos games, que já está fazendo muito sucesso, né? Os NFTs já tem toda uma logística deles dentro da rede, já há uma grande discussão, inclusive, né? Tem um mundo paralelo já no NFT com né, as coisas todas. Você faz o seu bonequinho, você tem sua casa, você compra um espaço onde você pode comprar uma casa no mundo virtual, alugá-la no mundo virtual. Isso já está acontecendo e é grande a expectativa de chegada disso nos games. E o jogo de vocês propõe isso, né? Sim, exatamente. De forma geral, a gente quer propor, de fato, um jogo. A parte do NFT, das criptomoedas, é um bônus, que a gente acredita nesse mercado descentralizado, que as pessoas podem, de fato, negociar o que quiserem dentro dos jogos. No mercado Uhum. tradicional de jogos, isso é visto pelas próprias empresas de forma ilegal, né? Que você está fazendo alguma transação ilegal. Então, na Uhum. maioria das empresas, quando isso acontece, quando você, por exemplo, tem um personagem, você quer negociá-lo, ele, ou você quer vender as moedas do jogo ali, porque para você não tem utilidade específica, na maioria dos projetos tradicionais do mercado de jogos, isso é visto de forma ilegal. E o que a gente tenta trazer aqui é justamente essa parte descentralizada, que as pessoas vão ter propriedade dos seus personagens, não a empresa em si, e elas vão poder tanto negociar as moedas do jogo, que por sinal será uma criptomoeda, será um token, e também vão poder negociar os seus personagens. Então você poderá dedicar tempo para melhorar um personagem, tornar um personagem forte, e eventualmente, se você quiser parar de jogar, ou se você quiser tornar isso um negócio, né? Você pode, enfim, vender esse personagem para outra pessoa que tenha interesse em estar jogando, que não quer partir do zero, né? Então tem toda essa questão de economia dentro do jogo, trazendo para o mundo real, como que você falou no começo. A Uhum. ideia é essa, é de fato trazer um jogo que seja divertido, que as pessoas se divirtam jogando, mas que eventualmente elas podem conseguir uma grana ali negociando e não tornando essa ação de negociação algo ilegal, que acontece muito nos jogos tradicionais.
Então, para a gente entender, né? E muita gente que está nos assistindo agora não está ligado ao mundo do game. Para a gente porque aí a gente está falando para dois públicos, né? Só de ter a sua presença aqui, que é um cara do game, já aparece muita gente para acompanhar, já está aqui com a gente, mas muita gente não é. Então, na verdade, aquele bonequinho que a gente tem no jogo lá tem um bonequinho. Se eu explicar errado, você me explica, você me corrija, viu? E assim, tem um bonequinho lá no jogo que que é chamado de avatar. Num jogo convencional, o avatar pertence à empresa de games, você joga um avatar que já existe. O que está sendo proposto por esse jogo é você ter um avatar próprio em NFT, que é uma sigla que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa. E aí esse avatar vai ser um avatar único. Então, se eu quiser jogar com um avatar Fabiano lá e criar um avatar Cruzeirão cabuloso, vai ficar bonito, né? Tipo, jogando lá, Fabiano com a camisa do Cruzeiro e tudo mais. Aí eu quiser um jogo desse, eu posso jogar, e aí eu sou um personagem único nesse jogo. Expliquei certo? Então, deixa eu detalhar um pouco mais para o público. De forma geral, as empresas tradicionais, elas introduzem sim a questão do avatar. De forma geral, os seus avatares tendem a ser únicos no mercado tradicional. Já é assim, né? Verdade. Já Sim, é assim. já é assim. Depende muito do estilo do jogo, né? Então, tem jogos que você tem personagens fixos e tem jogos que você cria o seu avatar, personaliza ele e, enfim, deixa da forma que você quiser. A grande questão aqui é que, como você falou, esse avatar, na maioria das vezes, pertencem à própria empresa. Então, a partir do momento que você tenta, por exemplo, vender esse personagem, você está proibido, porque aquele personagem ele é vinculado à sua conta. Ou, enfim, a própria empresa torna isso algo ilegal. Cabível de punição, né? Se você tenta negociar esse personagem e tudo mais. E aqui, já entrando no que você falou sobre o NFT em si, que é um token não fungível, ele traz essa relação entre ter algo único relacionado a uma propriedade digital. Então você tem a propriedade digital desse avatar, que de certa forma ele é único. A probabilidade de você ter um muito parecido, dependendo muito do projeto, é bem rara. Então, de forma geral, ele é único e ele não pode ser divisível. Você não pode criar outros similares a partir dele, né? Enfim, depende muito do projeto, mas é um pouco disso. Compreendido agora, né, nesse aspecto. Agora, o que a gente não tem ainda imagens desse jogo, porque ele está sendo finalizado, tem umas questões de segurança, não é isso? E assim, tem algumas questões de segurança. Antes de gravar aqui o programa, eu pedi umas imagens, mas ainda está na configuração. Há uma possibilidade já real de uma data de lançamento desse jogo? Quem quiser já acessá-lo já consegue ter uma prévia deste jogo? E uma outra pergunta, ele é de console? De console para os players ali, para os videogames? Ou também está para outras plataformas, como o celular, por exemplo? Por enquanto a gente está numa fase de desenvolvimento fechada. A ideia é que a gente libere ao público em torno de 3 meses. No terceiro trimestre a gente já libera uma espécie de alfa para as pessoas começarem a testar o jogo. Mas por enquanto ele está fechado, o desenvolvimento dele está fechado. A gente até começou a preparar aqui um VT, né, para vocês, mas ficou muito em cima da hora, infelizmente. Mas a gente consegue já apresentar alguns elementos do jogo e a ideia é que a gente comece essa divulgação e mostrar os elementos do jogo em breve. A nossa rotina, né, para o lançamento se subdivide em 2 áreas. A gente tem uma espécie de um minigame para ser lançado até o final de junho, que ele é uma espécie de Adventure Capitalist, que é um estilo de jogo muito tradicional no mercado, que basicamente você executa tarefas e dentro do mercado de cripto também esses jogos são conhecidos como Farm Mode ou modos de farm, que são espécies de minigames que você executa missões, executa tarefas diárias, enfim, em períodos específicos, e você já consegue
resgatar um pouco da moeda do jogo. Então a gente espera lançar até o final de junho a expedição, né, o Farm Mode, e já disponibilizar também a versão alfa do jogo em si, que é uma extensão desse Farm Mode. Dentro desse mercado, a gente espera lançar o Farm Mode para navegador mesmo, então deve estar compatível com todas as plataformas. E o game em si a gente espera lançar inicialmente para o Windows, e futuramente a gente espera lançar uma versão dele para celulares também, para mobile. Quanto tempo da concepção até a finalização? Vocês já estão nos ajustes finos, né? Para a finalização, do início até o final, quanto tempo para se chegar a um jogo como esse? Olha, a gente espera que demore em torno de 2 anos. Apesar da gente ainda estar no primeiro ano, o projeto avançou bastante, já tem bastante coisas prontas, e a gente espera que esse lançamento ele seja feito de forma gradual. A gente não espera que o projeto leve os 2 anos em si, e a ideia do projeto é que ele seja desenvolvido junto com a própria comunidade. Quem deter os tokens, né, quem deter as criptomoedas relacionadas ao jogo, vai ter poder de decisão para modificar o próprio jogo. Então a gente quer que a própria comunidade colabore com o desenvolvimento do jogo. Então, apesar da gente lançar essa fase alfa inicial para testar bugs, eventuais problemas que possam acontecer, a gente quer que a própria comunidade, os próprios jogadores conversem e mandem propostas e que em si construam a plataforma junto com a gente. Interessante. E nessa questão de pensar um jogo, e a gente vai para o intervalo e assim, na volta, eu quero que a gente destaque aqui também o mercado de games, quero entender um pouco. Você que está no Rio de Janeiro, pode falar um pouquinho do mercado como um todo, mas Belo Horizonte também com um mercado pulsante, você deve conhecer muita gente de Belo Horizonte, Ouro Preto, né? Tava acompanhando Ouro Preto, a capital que já foi a capital histórica de Minas Gerais, né? Uma cidade com uma história muito grande, também com uma história muito grande no que diz respeito aos games. A gente vai entender tudo isso e também falar um pouquinho mais de mercado. A gente vai para um breve intervalo aqui no nosso Economia Agora. E lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube também. Estamos na internet, Canal Viver Brasil, youtube.com/Canal Viver Brasil. Na NET, claro, você acompanha no 527 e também no 9 527 digital e no 9 analógico. A gente volta já já.